Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa live de hoje, aqui no perfil do Bosque Mananciais, do Colégio Bosque Mananciais. Sejam todos bem-vindos. Nessa live que a gente vai tratar de um tema com foco nos casais, de quem é a culpa, é o principal mote da nossa discussão de hoje. Essa live é uma preparação, né, para um workshop para casais que a gente vai ter no próximo sábado, presencial, nas dependências do colégio, do Bosque, da unidade Bosque. Então a gente resolveu fazer essa live para fazer um esquenta, digamos assim, para dar uma animada do pessoal aí que vai participar do workshop também. Também para aqueles que não vão poder participar presencialmente, mas podem de alguma forma pegar aí um conteúdo da live, né, para aproveitar aí o conteúdo também. O Colégio do Bosque que tem essa preocupação forte, né, com as famílias, e por isso a gente está aqui com esse workshop, essa ideia do workshop para trabalhar a formação das famílias, já que o colégio traz esse slogan, que é o colégio dos seus filhos com os valores da sua família. A gente está aqui para promover essa iniciativa de formação das famílias, né? Já que é uma família bem formada, bem estruturada, também é de onde vai vir os frutos, os bons frutos, consequentemente os bons alunos também. Então é uma preocupação legítima do colégio. E a gente está aqui nessa noite então para bater um papo com a Vanessa Poleto, que é minha esposa, por acaso. E a nosso amigo também Raimundo, que logo logo vão entrar aqui. Se vocês já estiverem por aí, podem solicitar aqui a entrada na live. Enquanto isso, vamos dar boa noite pro pessoal que está entrando aí, então, Fabiano, Abel, Fernando, a Vanessa já entrou, o Raimundo também já está aqui. Deixa eu ver aqui para aceitar eles aqui legal. Camila. Ellen, boa noite, pessoal, boa noite. Quem quiser falar aí também da onde tá assistindo a live, né? Eu sei que o colégio ele está localizado em Curitiba, Paraná, mas com o alcance das redes sociais a gente consegue falar com praticamente o Brasil todo, ou então até o mundo todo. Então, imagino que possa ter muita gente também de fora aproveitando esse conteúdo que a gente vai conversar aqui a respeito hoje. Edu, boa noite. Pamela, Luciana, deixa eu ver quem mais. Cadê deixa eu ver. Aceitar então Raimundo. Cadê a Vanessa? Aceitar. Vamos receber os dois aqui já, logo logo. O pessoal tá chegando. Gisele, Camila. Boa noite para todo mundo aí. Quem entrou? Vanessa e o Raimundo. Deixa eu ver se eu consigo aceitar o Raimundo aqui. Tô tentando aceitar ele aqui, mas não sei se está falhando o aceite, mas enfim. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Aí, entrou o Raimundo também. Legal, beleza. Boa. Deixa eu até conferir a minha Wi-Fi aqui, porque eu esqueci de ver em qual conexão que eu estou usando aqui, para não roubar a conexão da Vanessa, já que a gente está no mesmo recinto, em cômodos diferentes, para não se atrapalhar. Não que a gente esteja brigado, né? Não vamos começar a live assim já, né, pessoal? Mas qualquer coisa, como a gente está falando de quem é a culpa, então qualquer coisa a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né? Mais ou menos assim, né? A gente pode... Tem muito essa brincadeira aí, mas, enfim, eu falei um pouquinho do intuito do colégio, né? De promover essas formações, assim, a respeito das famílias, principalmente, para envolver não só a criança na sua formação acadêmica em si, mas a família como um todo, né? Quando a gente matricula os nossos filhos no Colégio do Bosque Mananciais, a gente é informado de que a gente está matriculando a nossa família, né? E isso é muito legal, porque a gente assume junto a educação, a formação das crianças, e muitas vezes a formação delas é um reflexo, né? Acho que, não sei se a maioria das vezes, mas muitas vezes é um reflexo, inclusive, do que acontece em casa, né?
Então, acho que a gente pode começar um bate-papo aí. Hoje acho que é mais um bate-papo para esquentar sobre o workshop do sábado. A gente não vai poder revelar todos os segredos aqui, né? Então, não vai dar para entregar de bandeja tudo que a gente vai falar lá, até mesmo por causa do tempo também, não tem como explorar todos os temas. Mas é um ponto de encontro aqui para a gente legal. Até mesmo que eu também citei agora no início, Vanessa e Raimundo, não sei se vocês ouviram, mas para a gente também alcançar quem não vai estar aqui, né, presencial no workshop. O workshop é presencial, né, na unidade Bosque, no próximo sábado, mas, enfim, quem não está presente, quem não né, inclusive até lembrando que não é só para os pais do colégio, né, também é para quem não é do colégio também, está aberto as inscrições para todo mundo aqui, né, mas tem que vir presencialmente no colégio, né. E aí, aqui a live é uma oportunidade para quem não está presente, para quem não está perto das instalações do colégio, também aproveitar um pouquinho desse conteúdo e de repente ficar com um pouquinho de vontade para vir visitar o colégio uma hora dessa. Mas enfim, sem querer ficar puxando brasa para nossa sardinha aqui, eu queria apresentar então a Vanessa e o Raimundo, são pais do colégio também, casados, enfim, profissionais também da área de psicologia, terapia, né? Então eles têm muito mais propriedade do que eu até para falar sobre esses assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Mas a Vanessa é psicoterapeuta, o Raimundo é psicólogo, né? E a gente tem já conversado há algum tempo também sobre esses assuntos que a gente fala sobre casais, sobre os desentendimentos, sobre as picuinhas, né? E da onde que surgiu então? Enfim, a gente chegou aqui com essa temática de quem é a culpa, né? E eu brinquei de quem é a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, de repente, agora acho que eu vou passar o chapéu para vocês. A culpa é minha, a palavra é minha, eu passo para quem eu quiser, então, né? Se quiser, de repente, Vanessa, se você quiser dar colocar todo mundo na mesma página, assim, a respeito do tema, né? Que a gente vem tratando. Até falaram do tema, eu acho que o Raimundo colocou ali no comentário, né, o tema. Se você, não sei se consegue Ah, voltar tá. e fixar o tema ali, só para quem entrar depois tá por Beleza, dentro deixa eu ver também. se eu acho aqui. Mas boa noite para todos, é uma alegria, né, a gente estar aqui, a gente acho que vem pensando já há um tempo, assim, em um formato, assim, para a gente trabalhar esses temas dentro da escola, trazer essa formação, né, para dentro da escola, para os pais. E finalmente chegou o momento aí, né? O momento aí para a gente trabalhar isso, vai ser muito bom, assim. E essa live foi justamente essa ideia, assim, né? De a gente. Porque, claro, nem aqui, nem no workshop a gente vai conseguir esgotar o tema, né? Porque quando se fala assim de relacionamento, eu acho que são muitas vertentes que se abrem, assim, né? E então a gente pensou nessa live justamente tratar desse tema, assim, que é um tema comum, né? Que a gente vê, a gente passa na pele, né? Como a própria experiência, assim, mas também acompanhando, né? Atendendo, assim, as pessoas, a gente vai percebendo isso, assim, que é uma coisa comum. A gente, acho que também a própria imaturidade, assim, do próprio ser humano de querer culpar alguém, né, pelas coisas que acontecem. E mesmo fora dos relacionamentos, isso pode acontecer, né, no trabalho, na vida como um todo, assim, você, nossa, me aconteceu alguma coisa, alguém tem que ser culpado por isso, né? E aí nos relacionamentos acaba que isso se reflete também, né? Então, seja num desentendimento, em alguma coisa que acontece, ou algo mais sério, assim, também, como até uma traição, que é um tema também que a gente vai falar bastante, assim, principalmente na mesa redonda, né? Lá no workshop, que é esse tema da traição, né? Que é um tema que hoje em dia tem aparecido muito, assim, né? E, e isso, assim, gera um impacto profundo, assim, na vida da própria pessoa que passa por isso, mas também na pessoa traída, digamos assim, né? E, e ali é uma pergunta que as pessoas normalmente fazem, né? De quem é a culpa? Quem é a culpa nisso aqui?
né? Quem é o culpado? Eu, ele, né? A pessoa que traiu, a pessoa traída, enfim, um dos primeiros questionamentos que as pessoas fazem é essa, de quem é a culpa, né? E eu acho que essa é a ideia, assim, dessa noite, assim, a gente falar um pouco sobre esse questionamento, que eu acho que é comum aparecer aí nos relacionamentos, né, Raimundo? Falar um pouco também aí. Boa. Então, é exatamente, né? Queria agradecer de novo o convite de vocês, né? E do colégio, principalmente, que, como bem falou o Emanuel e a Vanessa, a grande preocupação do colégio, então, o pilar central do colégio é o cuidado e a formação das famílias, né? Eu sou meio suspeito com relação a falar do colégio, porque eu rodei 4.000 quilômetros para botar meus filhos para estudarem aqui, né? Então, assim, eu sou meio suspeito e meio maluco também. Mas a ideia desse nosso encontro aqui hoje é porque, bem, como o Emanuel falou, eu sou psicólogo, a Vanessa é psicoterapeuta, e uma das coisas que a gente mais percebe no consultório, pelo menos aqui no meu consultório eu percebo muito, a Vanessa vai me ajudar aí no que ela percebe também, é esse movimento, né, de encontrar um culpado, mas a percepção e a sensação que eu tenho nesse movimento é de não por uma busca de uma solução, né? Então as pessoas têm essa necessidade de responsabilizar alguém, mas não no desejo de solucionar esse problema, porque, por exemplo, como a Vanessa trouxe o tema da traição, por exemplo, né? Ou então dos desentendimentos, né? Por que que isso tem acontecido? Então, mas a culpa é dele. Então, e é exatamente por isso que a gente vai tratar bastante lá no workshop, mas já vai dar uma palhinha aqui para vocês, da importância que existe em um relacionamento, mas na importância de nós nos responsabilizarmos, né, do papel que nós temos nesse lugar. Porque às vezes a gente fica muito na expectativa do posicionamento do outro, tá? Então, em virtude dessa expectativa, e é engraçado que eu falava sobre esse tema estava voltando de Uber ontem do escritório, já era tarde da noite, e aí eu gosto de conversar com o pessoal, né, com o motorista e tal. E era especificamente uma mulher que estava dirigindo Uber para mim, né? E aí é engraçado isso. Bem, você faz o quê? Eu sou psicólogo. Aí a pessoa, né, já se ajeita na poltrona do carro, já solta um monte, né? E ela falava exatamente a respeito disso, né? De como eu sirvo sem fazer papel de bobo, né? E é engraçado que dá para fazer um bom link com os relacionamentos, né? Porque ter um relacionamento é nada mais, nada menos do que um serviço, né? Amar é entregar-se a alguém. Então, só que o meu desejo de me entregar a alguém não pode estar associado, né, ao meu também desejo de responsabilizar esse outro alguém de tudo que vem, né, desse movimento de estar junto, né? Então, é bacana perceber que há esse movimento, que é um movimento comum, né? O senso comum trata isso com muita facilidade, que é de desresponsabilização. Quando eu tento encontrar um culpado, mas não com o desejo de trazer uma solução, obviamente o movimento que se apresenta mas é porque você fez isso, mas é porque está funcionando assim, né? Mas óbvio, em um relacionamento que seja, ou no trabalho, enfim, para onde isso vai, né? Ou qual é o lugar que eu vou chegar quando o meu único movimento é me desresponsabilizar? Então, é interessante a gente pensar sobre isso para que as coisas comecem a ficar mais simples. Eu sempre falo no consultório que a vida ela não é fácil, mas ela é de uma simplicidade espetacular. São pequenos movimentos que nos ajudam a ter uma vida um pouco mais centrada, um pouco mais
é firme, né? Então, e viver um relacionamento, né? Viver um relacionamento é algo que nos exige, tá? Mas, obviamente, se eu estou interessado em encontrar só um culpado, aí é provável que esse negócio não vá rodar muito bem, porque eu não estou desejando uma solução, né? Eu estou desejando, na verdade, é que esteja em outra pessoa a condição de fazer algo para que isso dê certo. Você está jogando a responsabilidade, no fim das contas, também, né? Para o outro, né? De alguma Ah, forma. É. Você quando. não, você está fugindo da responsabilidade, mas alguém tem que assumir essa responsabilidade, certo? Alguém, em algum momento alguém vai ter que assumir, né? E aí é bacana porque vocês colocaram assim um aspecto assim de meio que de tragédia, assim, né? Que a gente pode chegar ao tal ponto, né? De chutar o balde mesmo, de desistir de tudo e tal. Mas muitas vezes começa nas pequenas coisas, certo? Então, às vezes você está buscando identificar o culpado de quem, por exemplo, quem deixou essa toalha aqui no meio do caminho, né? Quem deixou isso fora do lugar? Então, quem que não abasteceu o carro? Por caramba, que agora eu que fiquei sem gasolina, entende? Eu que vou ter que abastecer. Então, como se as coisas fossem sempre do outro, julgando, né? Então, acho que as coisas começam de pequeno e elas vão escalando com o passar do tempo, porque quando a gente se acostuma a procurar fazer essa pergunta de quem que é a culpa, costuma a olhar sempre para o ponto preto, né? Sabe aquele exercício da folha branca com um pontinho preto? E você só consegue enxergar o ponto preto na folha, né? Então, as pessoas começam a fazer esse exercício de focar só no de quem é a culpa, quem é o culpado, mas que coisa, que é sempre os mesmos, sempre a mesma coisa, aquele mimimi, reclamação, assim, o tempo inteiro, nos relacionamentos. Não acontece mais ou menos assim, vocês vão me dizer mais ou menos se isso tem sentido, assim, mas não acontece mais ou menos assim também quando a gente vai, por exemplo, bom, pro exemplo dos homens talvez seja mais assim, pô, vou trocar de carro, então agora, puxa vida, eu vou comprar o carro XYZ, e agora toda hora que eu saio na rua, eu dobro a esquina e eu vejo aquele carro em todas as esquinas, sabe? Porque parece que aquilo ali tá, né, no meu foco agora, né? Para as mulheres talvez seja, sei lá, comprei um vestido, né? Tô de olho naquele vestido. Pô, agora comecei a ver uma mulherada com aquele mesmo vestido, com aquele mesmo modelo, mesma cor, enfim. Caramba, né? Pô, agora perdi a minha oportunidade aqui e tal. E você acha que não tem também um fundo, assim, nesse comportamento de quando a pessoa se acostuma a buscar essa de quem é a culpa e buscar um culpado para tudo, ela também, ela entra nessa tendência, nessa cadeia, assim, que vai escalando com o tempo, ou é algo que não faz sentido nenhum, que a gente poderia simplesmente, não, esquece, é assim mesmo, a vida é assim, é, não sei, jogando ideias, assim, né? Eu até lembrei de uma história interessante que tem a ver com essa questão, né, do ponto preto que você falou, que no fundo, quando a gente começa, coloca querer achar o culpado das coisas, no fundo você não consegue encontrar a solução, né, que o Raimundo falava. E eu lembrei de uma história muito interessante que chegou em consultório, assim, foi numa aula que eu ouvi isso, e a pessoa falando, né, que o homem procurou, né, o marido, no caso, procurou, enfim, terapia ali, porque estava a ponto de se separar mesmo, né? Eram recém-casados, assim, né? E, enfim, tudo certo no namoro, no noivado e tal, mas casou, parece que a vida virou um inferno, assim, só brigavam, chegava em casa do trabalho, era só briga, só discussão e tudo mais. E ele não estava conseguindo enxergar uma solução, né? Para ele a solução era que tinha acabado, que o amor tinha acabado e tudo, né? E aí foram, né, conversando, até que chegaram num ponto que perceberam assim, que ele tinha, parece que, mudado de trabalho, e esse trabalho parece que era um pouco mais longe, né, da casa dele. Enfim, ele voltava para casa
era muito agitado, assim, a questão do trabalho e tudo, e acho que ele não tinha praticamente tempo de almoçar, assim, era uma coisa muito corrida. E ele chegava em casa morrendo de fome, assim. E aí, enfim, e aí a briga começava, né? Porque qualquer assunto que puxasse, ele já estava assim, impaciente, cansado, né? E tudo. E aí a pessoa falou assim: olha, eu vou te dar uma tarefa que é o seguinte: você vai, antes de você ir para casa, no fim do dia, você vai passar em qualquer lugar, assim, seja um barzinho, qualquer lugar que você encontrar, você vai comer um pastel, comer um pão de queijo, qualquer coisa, assim, você vai comer alguma coisa antes de chegar em casa, tá? Essa é a tua tarefa. Depois você janta em casa, tudo bem, mas você vai comer pelo menos alguma coisa. Né? A pessoa ficou assim, né? Assim, nossa, o que tem a ver isso, assim, né? E, gente, foi um milagre da vida no casal, assim. Né? Então, ele passou a fazer isso e percebeu que o problema dele era a fome, entendeu? O problema dele não era, né, o relacionamento, não estava desgastado, não tinha acabado o amor, nada disso. O problema era a fome, né? Então, é muito interessante pensar nisso, assim, que, né, às vezes a gente fica nessa ali, não, porque a culpa é do outro, porque a toalha, né, que jogou a toalha no chão, quem que deixou isso aqui, quem que não fez isso, e às vezes o problema não está ali, né, o problema não está ali, só que o teu olhar não está no lugar certo, né, você não está olhando para o lugar certo, assim, o lugar que vai te ajudar a resolver aquele problema, né. Eu lembrei disso, sim, é uma história realmente que... Raimundo, antes de você pegar a fala, só para... Eu acho que esse é um tema que a gente vai conseguir explorar bem no workshop, que é a ideia de você também, como o Raimundo colocou agora há pouco, que a função do amor, né, é você se doar, né, você voltar o teu foco para o outro, né, e para isso você tem que conhecer o outro, né, que é muito importante conhecer a outra pessoa, e conhecendo a outra pessoa você vai entender muita coisa. Mas é só uma ponta solta assim que eu quero deixar aqui, porque acho que a gente vai conseguir aprofundar isso um pouco mais no workshop, mas vai lá, Raimundo, você quer comentar alguma coisa também em relação da... Sim, sim. É interessante essa questão da comida, né? De perceber onde estava o problema. Porque se a gente for parar para pensar um pouquinho, geralmente as reclamações que acontecem no nosso dia a dia, elas não estão necessariamente ligadas àquele fato que está acontecendo, né? Então, por exemplo, quando alguém, e isso é meio comum a gente escutar de casais principalmente, né? Quando alguém faz uma reclamação, por exemplo, com o roupeiro cheio, que a pessoa não pôs lá na lavanderia e já pôs na máquina para rodar a máquina e lavar a roupa, a toalha que está lá em cima da cama. Então, quando alguém reclama disso, na verdade, se a gente perceber, né, o foco dessa reclamação está nada mais e nada menos naquilo que a gente espera do outro. Então, e isso gera um certo atrito de comunicação em virtude disso, né? Porque gera-se uma expectativa, não, mas não tenho dúvida, por exemplo, né, a gente está com um casal aqui na live, né? Então, assim, Vanessa chega e diz, não, mas eu não tenho dúvida de que o Emanuel vai tirar o roupeiro, vai pôr as roupas lá, né? E aí ela gera uma expectativa, mas não no roupeiro e na roupa. Entendam isso. Ó. Fiquem claros. Por isso que a problema era a fome do rapaz lá. Ele tinha uma expectativa da esposa compreender que ele chegava em casa estressado, de um dia puxado de trabalho. E quando ele, né, chegava na porta de casa, de repente já havia um monte de, né, queixas e tudo mais. E ele não conseguia lidar com aquele problema fisiológico dele que era a fome. Então, a expectativa que a gente lança para o outro, por isso que há sempre essa procura de um culpado, é porque o problema não é a toalha em si, o problema não é o roupeiro, a roupa que não limpou, né? O problema é que a gente está sempre nesse desejo de ser servido por essa outra pessoa.
nesse desejo de que a outra pessoa nos entregue algo que foi colocado para a gente como possibilidade. Vocês sabem, né? Porque casar é ser feliz, né? Encontrar felicidade, né? O casamento não faz isso, né, com a gente? Dizem por aí, mas, assim, bem, né? Mas não é essa a ideia, né? A gente quer fomentar casamentos aqui, tá bom? Então casem, é bom. Não é aquela história da piscina gelada e dizendo que a piscina tá quentinha. Não é isso, né? Mas a gente cria uma expectativa dentro, né, de uma busca por aquilo que nós estamos buscando, né? A Aline aqui está colocando a satisfação egocêntrica, exatamente, Aline. Nós criamos uma expectativa para que essa pessoa consiga corresponder a essa expectativa só olhando para a gente. Né? Assim, só, sei lá, percebendo um movimento, né? Não tem como mexer o cabelo, porque não tem cabelo, mas um movimento que seja, se você faz, né, 2 mexidas na orelha, a pessoa percebeu que não, esse é o código de que eu preciso que ela vá agora lavar a louça, né? O truco que a gente até brincou, né? Esse final de semana eu recebi os meninos lá em casa para a gente bater um papo e tal. Então, assim, há esse movimento de uma expectativa de que o outro corresponda às nossas necessidades. Por isso que a gente fica, né, muito chateado ao ver a louça que não foi limpa. Só que, bem, essa louça, ela é nossa. E eu também tenho uma responsabilidade sobre a louça que está na pia. Tá? Da criança que não trocaram a fralda. Né? Então, mas como? Ela ainda está suja. Bem, mas de quem é a culpa da criança estar suja? A gente pode dizer que a culpa é do cocô, né, que ela fez, assim. Que não necessariamente é de alguém, né, que fez, assim. Mas são esses movimentos que a gente fica tentando encontrar alguém para dizer, olha, é por causa de você que o nosso relacionamento está dessa forma. Você, decifrando isso, decifrando, e esse é o segredo, né? Decifrando isso, por causa de você que eu não estou conseguindo ser correspondido com todas as expectativas. Eu me entreguei a você no desejo de ser feliz. Pois é, e é aí que está o erro, né? Porque a gente não está aqui para ser feliz. Né? Isso, de forma geral, né, não é para o casamento especificamente. Nós temos uma necessidade ontológica, então está escrito em nós a entrega ao serviço. Nós fomos feitos para uma entrega. Só que, obviamente, há uma formação de um imaginário, há uma condição dentro da nossa sociedade que diz, mas por que você não está sendo feliz com isso? A Vanessa trouxe no vídeo de divulgação um dado assim que eu fiquei, nossa senhora, né? Eu acho que 380, é isso, Vanessa? 386,8, ainda nem falei do 0,8. 386 mil divórcios, não foi isso? No ano de 2021. Então, as pessoas entram em uma condição, né, de uma expectativa e acham que é exatamente isso. Ó. Expectativas foram frustradas, né, e aí por isso eu preciso trocar e encontrar outro que corresponda a essa minha a essa minha necessidade. Qual é a minha necessidade? É encontrar a minha cama arrumada, é encontrar a pia limpa, é encontrar a roupa lavada, é encontrar a roupa engomada, passada. A gente fala engomada lá no Ceará, né? Aqui, passada. As coisas que eu estou aprendendo aqui em Curitiba, né? Então, são inúmeras questões que, no final das contas, a única preocupação que nós estamos tendo é com o nosso desejo, com a nossa, entre mil aspas, a nossa necessidade. Criam-se necessidades que não estão necessariamente relacionadas ao casamento, ou ao namoro, ou ao trabalho, por exemplo. Ah, mas como é que pode? A culpa é do meu chefe, ele não gosta de mim. A minha filha, não foi para isso que você foi contratada. Né? Ou do meu filho, não foi para isso que você foi contratado, seu chefe não precisa gostar de você.
Ele não precisa amar você. Então, mas a culpa de eu não estar conseguindo ser bom no meu trabalho é porque o meu chefe não me entende. A culpa de eu não estar indo bem no meu casamento é porque minha esposa não é carinhosa comigo. A culpa do meu filho não me amar é porque... Como assim? Então, a gente põe, e a história da folha, né, do ponto preto, a gente põe o nosso olhar voltado para algo que, na verdade, só está em nós. E é óbvio, conviver é olhar para fora. Eu não consigo conviver comigo mesmo. Até porque eu acho que eu não aguentaria. Coitada da minha esposa, ela deve estar aqui assistindo a live. Né? Eu não conseguiria conviver comigo sozinho, entende? Então, o conviver é estar para fora. Só que aí tem o problema, né? Assim, as pessoas estão com a necessidade individual, a necessidade pessoal, mesmo convivendo a dois, ou na questão do casamento, ou no trabalho, que você às vezes tem 10 pares junto com você na mesma atividade. Né? Então, é algo mais nesse caminho aí, né? Sim. Eu vejo dois movimentos, assim. Eu vejo esse movimento o movimento para fora, mas também o movimento para dentro, né? Então, me parece que a gente muitas vezes vive, dependendo do contexto, da circunstância, a gente vive um movimento, a gente faz exatamente o movimento oposto do que deveria. Então, por exemplo, você falando de que num relacionamento ou na vida, em geral, a gente vai ter que fazer esse movimento para fora, né? A gente vai ter que olhar para fora, servir, né? Mas na hora da responsabilidade que você estava falando, é o oposto, é olhar para dentro, né? É trazer para dentro, né? Esse olhar, né? E aí também acho que num outro ponto de vista também assim, seria um momento de você olhar para dentro, seria quando você também busca a essência das coisas, né? Então, mais ou menos assim como como você mesmo colocou aqui, qual seria a essência do amor, a essência do relacionamento a dois, né? A essência da nossa convivência, do nosso núcleo familiar, né? E aí você trouxe muito bem, assim, até um ponto que a gente comentava aqui em casa ainda hoje, eu e minha esposa, a Vanessa, de quantas coisas que muitas vezes são desnecessárias, né, na vida, né? Coisas materiais, mas também do campo, às vezes, afetivo, ou então campo até intelectual, ou, né? Enfim, a gente tem muitos pontos na nossa vida que são desnecessários. E aí, nesse momento, talvez seja é bacana fazer esse movimento para dentro, para entender qual é a essência daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está buscando, né? Então, me parece, essa é a impressão que eu tenho, que quando a gente está aqui discutindo de quem é a culpa, né, a gente está fazendo esse movimento para fora, mas no momento inoportuno, no momento incorreto, digamos assim, no momento em que você deveria estar fazendo, na verdade, uma pergunta para si mesmo, um movimento para dentro, né, perguntando em que eu sou responsável aqui, no que eu deveria estar melhorando, enfim, né, nesse sentido, assim, né. Então, essa é a impressão que eu tenho, assim, da nossa conversa, que a gente tem que entender os tipos de movimento para fora ou para dentro, no caso aqui, e saber se posicionar no momento, de acordo com o momento, assim, né, de acordo com a circunstância. Não sei se faz sentido para vocês também, Vanessa. Sim, sim, e esse movimento de olhar para as próprias necessidades, que daí está mais relacionado com o egoísmo, né, no fundo, com o egoísmo, com a imaturidade, né? Então, isso a gente sabe que não vai muito longe, né? Isso, assim, ou seja, a gente não vai encontrar, né, a felicidade nisso, no final das contas, né? A gente acha, né, que inocentemente, ou não sei, por falta mesmo de conhecimento, de maturidade, que fazendo as minhas vontades assim, suprindo as minhas necessidades, eu vou estar bem, eu vou estar feliz, né? Mas não, esse é o ponto, né? Você tocou num ponto, Vanessa, você tocou no ponto maturidade agora, né?
a gente se percebe que quando você, onde a gente mais escuta essa assim, mas foi ele, não foi ele, não foi ele. Quem que a gente está acostumado a ouvir, né? Esse tipo de acusação, né? É no meio das crianças, né? Que carregam a imaturidade na sua essência, digamos assim, né? Então, o ponto maturidade é muito importante aqui. Sim, sim, né? E aí a gente percebe que, claro, a maturidade ela vem da formação do nosso caráter, né? E aí a gente vai com isso amadurecendo. E eu estava lembrando, né, puxando, como é que é? Puxando para minha área aqui da logoterapia. Bom, o Raimundo também tá fazendo, né, Raimundo Após. E o Viktor Frankl, ele fala, ele tem lá as 10 teses da pessoa humana e ele fala, né, que a pessoa humana ela é existencial. Então ele traz esse aspecto do existir, né? Então existir significa justamente esse ser para fora, né? Essa abertura, né? Então, a existência humana, ela tem essa essência mesmo, assim, esse modo próprio do ser do homem, assim, né? De ser para fora. Então, e aí tá marcado justamente com isso, assim, essa abertura ao outro, abertura ao mundo, às pessoas, esse olhar para o outro, esse olhar para a necessidade do outro, olhar para... E eu até conversava ontem num atendimento, né, que como que é engraçado quando a gente está, por exemplo, nessa posição de pai, de mãe, e a gente senta na mesa para jantar e a gente tem essa capacidade de, numa passada de olho, a gente consegue identificar se aquele filho não está bem, se tem aconteceu alguma coisa, ou o meu esposo, né, ou seja, o cônjuge, né, o contrário, o esposo olhando a esposa, numa batida de olho eu consigo identificar, né, que tem alguma coisa de errado ali com aquela pessoa, né? Isso eu vejo que na prática, assim, é esse olhar para o outro, assim, que é aí onde mora, no fundo, o sentido da nossa vida, nosso maior, né, a nossa realização está nisso, né? E não em satisfazer as nossas necessidades, em estar o tempo inteiro sendo atendida, sendo servida, né? E claro que é um discurso que vai contra a tudo que a gente escuta hoje, assim. E só que na prática O mesmo, importante é a ser gente feliz, né? vê O importante é ser feliz. exatamente, é importante é ser feliz, importante e isso entra na questão dessa visão do casamento também, né? Porque a pessoa que entra num relacionamento, num casamento, que é um passo importantíssimo na vida do casal, e entra no casamento pensando em ser feliz, essa pessoa já está começando tudo errado, né? E a gente, então, aprende isso, né? Que eu tô aqui para fazer o outro feliz, né? Esse é o movimento, assim, que a gente percebe e que, na verdade, nos puxa para um amadurecimento, nos puxa para uma situação desconfortável, porque muitas vezes a gente vai precisar abrir mão daquilo que a gente gostaria de fazer pelo outro, né? Só que, engraçado, a gente vai ser mais feliz assim do que fazendo o que a gente gostaria. Então, Perfeito. Tem que tomar só um cuidado, assim, estava pensando enquanto você falava que a gente pode chegar também, às vezes, num ponto assim, olha, a gente, puxa vida, vai tudo na contramão, né? O que a gente está falando aqui vai tudo na contramão do que o mundo está vivendo, que as pessoas, né, pregam por aí e tal. Então a culpa é deles, ora as bolas, né? Então a culpa é deles, pronto, de quem é a culpa? A culpa é da sociedade, da forma como o mundo está hoje em dia, não tem como viver, não tem como ser diferente. Eu acabei desse jeito porque, enfim, eu cresci assim, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, sei lá, meu pai me abandonou, enfim,
quanta coisa que dá para você pensar também na questão de histórica também e tal, né? Social, influência do ambiente e etc e tal, né? Então, até nisso a gente também tem essa tendência de colocar a culpa no tal do sistema, né? A culpa aqui, ali e tal. Enfim, é claro que a gente sabe que existem questões macro e questões micro, né? Assim, né? Principalmente quando a gente fala de assuntos mais complexos, assim, né? Globais, enfim, e tal. Mas sempre vai acabar num ponto em que digamos assim, a célula principal é o indivíduo, né? Sou eu, né? Sou eu. Sou Sim. eu, né? E aí, de quem é a culpa, né? Se eu olho para mim mesmo, de quem é a culpa? Né? E é interessante um complemento desse que vocês estão falando. É uma coisa que eu percebo muito no consultório. As pessoas têm a necessidade do eu, né? De falar eu, Uhum. ou de fugir desse encontro com o eu, é tão grande que as pessoas costumam chegar sempre falando em terceira pessoa, né? Então, nós quem, né? Assim, e a pessoa está falando dela, né? Então, quando a gente fala do olhar para fora, é óbvio que a gente está aqui já contemplando uma pessoa que minimamente compreende o papel desse eu, né? Então, como, né, tem um filósofo espanhol que fala, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, há uma necessidade de um eu estar presente nisso. Não dá para ser simplesmente nós ou alguém que está no movimento, né? Uma coisa interessante que foi colocada aqui nos comentários pelo o Alexandre, né? Alexandre Arias, ele disse que a responsabilidade no relacionamento não funciona com aquela matemática que a gente está acostumado, né? Então, como são duas pessoas, divide-se responsabilidades. Não, né? Na vida, na nossa vida, né? Na vida deste eu preciso estar disposto a ser 100% desse relacionamento, a entrar 100%. Até porque, uma coisa que precisa ficar claro, e às vezes a gente precisa falar mesmo do que a grama tem uma cor, né, que não é rosa e sim é verde, né, é que só há felicidade, na verdade, né, a felicidade é o resultado de um esforço, tá? A felicidade não é um sentimento, tá? Ela é a consequência de um esforço. Então, para que eu esteja, né, compreendendo que aquilo valeu a pena, eu preciso lutar para conquistar aquilo. O valer a pena é exatamente a condição da nossa felicidade. Então, o cara vai lá, quer virar medalhista olímpico, né? Quer ganhar medalha de ouro. O que ele vai fazer? Ele vai ficar um nadador, ele vai ficar lá na piscininha, né? Tomando um drink na piscininha. Não, ele vai se esforçar muito. Treinamento, muito treinamento, para que ele conquiste aquilo que é o alvo do, né, do resultado daquele sonho que ele tinha, ou da própria felicidade. É por isso que se comemora uma medalha, né? As pessoas estão felizes, né? O esforço de ver o filho, por exemplo, né, conquistando algo, é também algo que precisa de uma luta, de uma entrega, né? Ter filho é super simples, mas não é fácil, né? As pessoas acham que eu estou aberto à vida. Calma, né? Cuidado com esses termos bonitinhos da atualidade, né? Não é romântico ter filhos. É sempre algo que vai exigir de nós um esforço. Tá? Estar casado nos exige um esforço. Por quê? Porque eu vou precisar abdicar de algo que é individualmente meu para compartilhar com outro algo que também é individual do outro. Vou contar uma historinha lá de casa. Então eu, né, sempre fui muito metódico nas coisas e tal. Então uma coisa que mais me irritava era o fato de quando eu chegava para pegar a pasta de dente, ela está apertada no meio. Me irritava absurdamente, né? Então, assim,
Como é que isso sempre achei que era só eu que me irritava com isso aí. Tá vendo? Ó, não estou sozinho nessa, né? Acho que você não é louco, né? Então, como é que resolve isso? Imagina, toda a vida, minha esposa deve, né, escova os dentes 3 vezes, pelo menos, no mínimo, por dia. E eu também, então era 3 brigas todo dia. Então, como é que a gente resolve isso? Tá, bem, eu quero a pasta sem, né, o tubo de pasta sem estar apertado no meio. Então, eu vou resolver esse problema toda a vida, né? Ó, tem mais gente, a pasta é meio, né, assim, é um negócio que é meio comum. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu arrumo a pasta. Olha, minha esposa apareceu. Então, eu arrumo o tubo de pasta. Por que isso é um problema meu? A culpa não é dela que apertou no meio. A culpa é porque eu tenho, sei lá, uma sina por as coisas organizadas demais. O cara é chato, sou chato, eu falei. Eu não aguentaria estar casado comigo mesmo. Então, eu vou lá e arrumo. Então, se eu coloco, dou à minha esposa a responsabilidade de cuidar de um tubo de pasta, que é um problema meu, bom, ela vai enlouquecer, porque pode ser que não seja um problema para ela. Então, esse movimento de esforço, como bem foi colocado aqui, né? Esse movimento de esforço é que vai dar o resultado final. Para que a gente casou? É para ser feliz mesmo? Né? É para eu ter na mão tudo, ficar, me traz uma água, me traz uma minha toalha, me traz o meu chinelo, me traz. Será que foi para isso que eu me casei? Entende? Então, são pequenos movimentos que, até esse, ó, eu preciso organizar o meu paciente para que ele comece a dizer eu no processo terapêutico dele. Então, até coisas simples. Então, ele vai dizer, não, mas quando a gente faz isso, eu disse, mas a gente quem? Não, quando eu faço isso. Então, vamos né, dar nome aos bois. Né? Então, quando eu faço isso, isso dá uma clareza, né? Isso dá uma clareza porque eu começo a compreender dentro da minha dinâmica qual é o meu posicionamento e qual é a minha condição, a minha circunstância nesse posicionamento. Então, é necessário não buscar um culpado. Por isso que esse olhar para fora, né? Por quê? Porque há uma necessidade fora de mim. Há uma necessidade fora de mim. Eu preciso já saber, por isso que eu digo, minimamente, a gente está falando aqui com pessoas que compreendem, né, e a gente sabe disso, né, compreende qual é o meu lugar na história. Então, se eu sei qual é o meu lugar nessa história, nessa narrativa, fica mais fácil, por exemplo, né, eu saber qual é a necessidade do outro. Como, por exemplo, perceber, mas minha esposa hoje não está tão legal, né? Porque ela não é assim, ela costuma ser mais animada. E hoje a escola não deve ter ido muito bem. Minha filhinha chegou, ela sempre é mais espoleta, chegou hoje meio para baixo. Você está vendo que, sabe, é esse olhar para fora. Né? Em alguma medida, é saudável você fazer esse exercício do meia-culpa, né? Então, também, né? Meia-culpa, né? E tomar essas rédeas mesmo, né? Como você se coloca, né? Assim, não digo que você... enfim, a gente está discutindo aqui que no fim das contas também não é sempre procurar por uma culpa, por um culpado, né? Não é sempre assim, né? Todas as vezes, né? Mas alguma vez, né? Eu acho que faz sentido esse exercício mesmo, de você entender que, olha, provavelmente pode ser que você seja o culpado, né? E lembrei muito de uma frase, né? Eu acho que é de uma santa, eu não vou ter certeza agora, mas muito custa aquilo que muito vale, né? Se não me engano é de Santa Teresa. Exato. Bom, fazendo um trocadilho aqui, acho que o que não custa tanto é você ir atrás de formação, né? Você ir atrás de formação, de você entender essa dinâmica da vida, essa dinâmica dos relacionamentos e tal, né? Inclusive, voltando para fazer um pouquinho de jabá aqui, assim, é por isso que a gente está com um workshop com inscrições abertas no colégio, porque, enfim, a gente quer explorar melhor esses temas, né? A gente quer poder tratar com mais precisão, assim, alguns tópicos, né, que a gente está tocando aqui na live, assim, e muitos outros, mas com mais clareza, um pouquinho mais com mais exemplaridade e tal, assim,
e também passar um momento mais agradável, assim, que a gente possa ter mais proximidade com quem vai estar presencialmente no evento e tudo mais, né? Então, fica a dica aí para quem está assistindo a live, quem puder também, né? Vai o workshop presencial no Colégio Bosque Mananciais no próximo sábado. As inscrições abertas, bosquemananciais.org.br/vida-a2, tudo junto. Esse é o link. Depois a gente, tá no divulgado aí nos perfis, no meu perfil, da Vanessa, do Raimundo, perfil do colégio também, tem bannerzinho, imagem, link, etc e tal. Mas a dinâmica é bem essa mesmo, né? Muito custa aquilo que muito vale, e às vezes o simples fato de você, enfim, qual que seria a origem de... Eu fiquei me perguntando, assim, enquanto a gente conversava, assim, caramba, qual é a origem, tanto dessa questão do quem é a culpa, né, de procurar o culpado, mas também qual seria a origem de uma solução para isso, assim, né? A gente não vai conseguir esgotar isso aqui agora, certeza. A gente não vai conseguir dar essa resposta agora, assim, né, longamente, assim, né? Até porque nosso tempo já está meio que se esvaindo aqui, mas se vocês quiserem comentar algo a respeito disso, assim, ou então, não sei o que vocês tinham mais em mente também, Vanessa, porque eu fiquei com essa pergunta em aberto, sabe? Qual é o ponto de origem? Porque aí você consegue atacar o problema na raiz, sabe? E me parece um caminho, assim, para a gente começar a desenvolver, né, uma vida melhor, no fim das contas, né? E seja, a gente está falando aqui especificamente de um relacionamento de casal, para famílias, mas isso perpassa no relacionamento com os filhos, com os amigos, no trabalho, enfim, é uma coisa que engloba a vida como um todo. Não sei se vocês também ficaram com essa pulguinha atrás da orelha, porque ficou aqui na minha orelha, assim, essa pulguinha. Pô, qual que é a origem? Eu já fico pensando, a gente tem essa cabeça mais prática de querer resolver a coisa, né? Caramba, então me mostra onde está o problema aqui, que eu já vou atacar, pronto, está resolvido, pronto. Não, tem alguém que comentou aqui, muito legal, né? Pô, compra 2 tubos de pasta de dente, um para cada um, né? E está resolvido, pronto, né? O do fulano vai estar apertado no meio, o outro vai estar apertado na ponta e está tudo resolvido, né? Então, quer dizer, é uma solução, né? Agora, nem sempre você vai conseguir fazer assim, tipo, o famoso dividir para conquistar, né? Não vai conseguir sempre dividir as coisas para resolver, né, o problema, né? É claro que muitas vezes as soluções vão ser mais simples do que a gente imagina, a gente complica muito, né, a vida. Como o Raimundo já falou várias vezes aqui, poxa, a vida é simples, ela não é fácil, mas ela é simples, né? E a gente que complica muito, então... aqui a Aline perguntou, né? De quem é a culpa da gente sentir culpa? Então, é claro que se a gente começar a fazer muito questionamento também, a gente começa a ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente fica num loop infinito de questionamentos, e a gente corre esse risco de ficar, então, assim, cair nessa né, elucubração, assim, nossa, agora então eu vou ficar refletindo aqui sobre mim eternamente e tal, vou ficar me olhando no espelho, quem sabe eu encontro uma resposta por aqui e tal, né? Sabe, sei lá, o que pode acontecer, um insight aqui, uma luz aqui pode cair um raio na minha cabeça e tal. Mas, enfim, são várias coisas que a gente pode desenvolver muito mais, assim, né? Dá para ficar horas aqui conversando, né? Mas eu acho que a gente pode, talvez, em cima disso que a gente colocou, que a gente conversou, a gente, enfim, caminhar para uma conclusão de algo, né? Que vai ficar em aberto, não tem como, a gente não era a proposta da live desde o início, vir aqui resolver alguma coisa, mas era justamente provocar, né? A intenção da live é justamente provocar, né? Porque essa é uma live de preparação para o workshop que a gente está fazendo no próximo sábado, mas se a gente conseguir de alguma maneira concluir, não sei, né? De alguma forma, fiquem à vontade. Uma coisa que, pegando o outro lado daquilo que o Raimundo falou, assim, olhando para o lado de quem deixa a pasta no meio. Mas é interessante o outro lado, que eu acho que é também essa questão do movimento contrário. Por exemplo, se a gente olhar para a questão do egoísmo, qual que seria o movimento contrário a isso? Que seria o amor, né? E muitas vezes também o amor consiste nisso também, em eu me superar pelo outro também, né? Então, embora a minha tendência seja deixar a pasta no meio, por amor ao outro, porque eu quero agradar o outro, porque eu quero, né? Eu quero fazer o melhor para ele, eu quero que ele seja muito feliz, isso que a gente falava.
e eu sei que isso o deixa irritado, então eu vou me esforçar, vai ser um esforço para mim, mas eu vou me esforçar para deixar a pasta certinha, do jeito que ele gosta. E isso é muito interessante, porque isso vem à tona com o relacionamento, com a Camille tá falando. Aqui, Camille. Esse movimento, eu vejo que é com o cônjuge, mas também é com os filhos, né? Afinal de contas, existem casos assim de que a pessoa está tão distante, ou seja, ela está tão centrada em si, que ela não sabe nem, poxa, eu não sei nem qual que é a comida preferida do meu esposo, sabe? Eu não sei o que o meu esposo gosta, o que ele gosta de ler, o que ele gosta de ouvir de música, né? Então, eu vejo que essa seria um caminho assim para a gente pensar isso, assim, esse movimento contrário, né? Que seria justamente, né, o amor, a caridade, que é esse superar, assim, né? Sei que o Raimundo pensa também. Pô, mas é exatamente isso, né? É exatamente isso que a gente vai. O que que tornaria essa condição mais leve? É eu estar disposto a olhar para o outro para poder. Mas não é simplesmente corresponder às necessidades mais baixas dela. Não é esse o movimento. É, na verdade, salvar ela desse movimento de implicância. Entende? Então, quando eu me entrego, quando eu estou disposto a olhar para a pessoa que está ao meu lado, que convive comigo, é no desejo de salvá-la desse movimento que é só um movimento egoísta. Né? Então, são coisas mais simples, como bem disse, né, a Vanessa aqui. Tá, então isso chateia ele. Tá bom, eu vou então minimizar essa chateação e trazer algo a mais para ele, para que ele possa largar de ser bobo, para ficar implicando com o tubo de pasta e começar a olhar para um lugar que é diferente, né? Nessa vida que está tão cheia de coisas maiores do que um simples tubo de pasta, uma simples toalha em cima da cama, um simples chinelo fora do lugar. Então, quando a gente está preparado e disposto a ter um olhar de cuidado, né, um olhar de amor, um olhar de entrega para o outro, é óbvio que a gente vai salvar a pessoa desses movimentos mais baixos dela. E essa é a intenção. Ser cônjuge é como uma intenção maior poupar o outro. Entende? Esse é o papel do cônjuge, poupar o outro. Tá? Então, assim, eu preciso poupar a minha esposa de chatices com o tubo de pasta. Você está entendendo como é que é? Eu preciso fazer esse movimento. Então, é exatamente isso. Esse olhar de cuidado com o desejo de salvá-lo desse movimento mais baixo, né? Dessas implicâncias menores, jogando o olhar mais para fora, um olhar mais para o alto, né? Algo que seja maior para o relacionamento. Né? Foi colocado aqui, né? Por exemplo, uma entrega, né? Assim, o casamento é algo para Deus, né? Se tiver Deus no casamento, mas até chegar em Deus, tem muito chão aí na terra para o negócio começar a ter esse movimento. Aí sim, esplêndido, até de fé, né? Então, tem muita água para rolar embaixo dessa represa para o negócio começar a aparecer desse olhar. Se a gente não consegue ainda, né, ter esse cuidado com coisas mais simples, como é que a gente vai ter cuidado com coisas mais altas, como Deus, por exemplo, como essa entrega total a Deus? Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse caminho de, inicialmente, tá? Não estou negando, né? Não é esse o movimento, mas é algo que precisa sair de uma prática mais simples. Né? Precisa entrar com um hábito, né, de algo menor, de algo mais simples. Né? Tem um santo, né, espanhol, que o pessoal tem gostado muito aqui, né, que diz: se queres verdadeiramente ser santo, faz o pequeno dever de cada dia. Né? Então,
fazer o pequeno dever de cada dia, às vezes, é cuidar da pasta, do tubo de pasta, é cuidar da toalha do esposo que ele deixou em cima da cama, é cuidar do secador da esposa que deixou lá na tomada, esqueceu de tirar. Cuidar de coisas simples, né? Não adianta inventar a roda. O que a gente pode fazer é usufruir dela. Ela já está pronta. Tem até um monte de tecnologia já na roda, então vamos aprender a usufruir das coisas simples. Beleza? Perfeito, perfeito. Essa pasta de dente, a história da pasta de dente fez sucesso aí. Fez, né? A turma tá gostando. Tá vendo? No final das contas, só quer saber de bobagem, cara. É. Mas acho que foi muito bacana porque a gente conseguiu tocar vários pontos. Então, por exemplo, a questão de se voltar para o outro, né? Em que você necessariamente vai ter que conhecer o outro também. Então, como é que você descobriria que o outro deseja a pasta de dente apertada no fim do tubo e não no meio do tubo? Então, daí entra diálogo, entra observação, entra uma série de aspectos que a gente, enfim, vai conseguir desenvolver melhor no workshop, né? O workshop vai estar estruturado mais ou menos assim, então a gente consegue, vai ter uma palestra que vai entrar um pouco mais nessa questão dos temperamentos, da questão de conhecer o outro, né, e tal, com a Vanessa. A gente vai conseguir trazer um pouco do exemplo de vida real, assim, das discussões, dos trâmites, assim, e tal, também com algum estudo de caso que a gente vai fazer por lá, né, com as divergências de opinião, os diferentes pontos de vista, e toda essa dinâmica que acontece, né. Depois a gente vai também falar dessa dinâmica com os filhos, né? Porque, enfim, quem casa quer casa, mas também quer filhos, né? Então, lá pelas tantas, os filhos chegam e aí a gente, né, tem que aprender a lidar com essa dinâmica também, né? E depois isso até o fim da vida, então vem os netos, enfim, vem muitas dificuldades, né, que são simples, mas que não são fáceis, né, e que a gente tem que sobrepor. E a gente também vai ter um momento muito, muito agradável também de mesa redonda, onde a gente vai conseguir discutir um pouco mais esses temas, né? Tanto um pouco desses temas que a gente trouxe aqui na live, mas também vai conseguir costurar mais temas assim relacionados a essa questão das indagações, dos questionamentos que a gente traz, assim, quando a gente levanta esse tipo de assunto, de formação, enfim, pode acontecer de muitos questionamentos, né? Então vai ser uma grande oportunidade para a gente trocar ideia, atender melhor as perguntas também de quem vai estar lá, né? Trocar uma ideia também no cafezinho, intervalo, tem também com quem estiver lá para bater papo, conversar, né? E dar como se fosse um pontapé inicial, assim, deixar aquele saborzinho, assim, né? De puxa vida, é tão legal isso, né? Quando realmente o casal desperta esse interesse por querer aprofundar na formação em relação ao relacionamento, em relação à própria vida, e porque isso dá muitos frutos, Só quem viveu, quem vive, quem luta por buscar isso constantemente, sem desistir nunca, assim, é que vai observando ao longo do tempo os frutos que vão acontecendo, né? É inevitável, assim, então é uma coisa muito bacana que vale muito a pena mesmo, assim, né? Tudo sempre vale a pena, né? Enfim, a ideia era mais ou menos bater esse papo aqui, né? Deixar essas provocações, assim, contar um pouco, de repente, um pouco de história. Não sabia, não imaginei que o tubo de pasta de dente ia fazer tanto sucesso, mas a gente pode, inclusive, levar como um exemplo bacana também para discutir lá fazer uma enquete, né, no workshop, né? Quem é que prefere a pasta apertada no meio, quem é que prefere a pasta apertada no fim, né? A gente separa lá em grupos e vê quem ganha nos argumentos depois. E fazendo uma dinâmica com o pessoal lá. Boa. E aí a divulgação do workshop está aí nas redes sociais do colégio, da Vanessa, do Raimundo, também nas minhas ali também, com banner, links e tudo mais, né? As inscrições ainda estão abertas. Não é só para o público, só para pais do colégio, é para quem também, para o público em geral, né? Para casais, mais especificamente, assim, mas enfim, se você também é só namorado ou namorada, não tem problema, pode vir também participar, né? A gente vai sempre... Não só para lembrar que também, às vezes, o marido está viajando, trabalho, alguma coisa, ou a esposa, pode ir também só... com certeza. Né? Só um deles, né? Só um cônjuge pode ir, com certeza, sim, sim.
E vai ser muito bacana. A gente está muito animado e, assim, não ansioso, porque senão a gente teria que tratar isso, mas a gente está animado, né? Né, Raimundo? Tá... Eu não posso falar que eu estou ansioso aqui na frente de 2 terapeutas, aqui não dá, né, cara? Boa, já aprendeu, já aprendeu. Mas a gente está muito animado, assim, né? Com muita expectativa, assim, para encontrar o pessoal no workshop e tratar desses temas, assim, com mais tempo, mais profundidade. E aproveitar essas oportunidades que o Colégio do Bosque está proporcionando para a gente, né? Enfim, que faz muito bem aí para a formação das famílias que estão envolvidas no colégio. E fora que vai ter um coffee bem gostoso, né? Enfim, olha, fica a dica então, pessoal, que está preparando o coffee lá, né? Tem que estar bem gostoso, hein? Não sei se alguém... chá de camomila para mandar. Aqui, já gerou expectativa. Bacana. Legal, muito bom. Olha, foi ótimo, assim, bater esse papo, conversar com vocês de novo, né? A gente podia ficar aqui por mais algumas horas aqui conversando. Acho que, né, nossa, ia ser muito... um assunto inesgotável, assim, a gente está sempre... e daqui a pouco começa a falar de filhos, né? Uma vez a gente participou de uma formação, o pessoal falou, olha, quando o pessoal começar a falar, quando você está na casa de alguém, a pessoa começa a falar dos filhos, é porque está na hora de ir embora. Então às vezes tem essas deixas, assim, né? Pô, acho que está na hora da gente encerrar a live, então, né? Vamos encerrando por aqui. Mas agradecer todo mundo, né, que esteve participando aqui presente. Inclusive as pessoas que também não são aqui da cidade, que aproveitaram a oportunidade para se juntar a nós. E aproveitar do conteúdo, do bate-papo aqui. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha tido alguns insights, enfim, que alguma coisa possa ser tirada daqui, né, de proveitoso, de positivo. De repente, nem que seja uma luta de tentar descobrir se o cônjuge gosta de apertar a pasta de dente, de que forma, né? E colocar, né? Não, fica uma sugestão mesmo, né? Às vezes é prestar atenção em algum pequeno detalhe, né, da vida cotidiana do casal, assim, e tomar isso como um ponto de luta, como alguém colocou aqui, né? Puxa vida, acho que eu vou aproveitar agora para prestar atenção aqui, descobrir que meu marido gosta agora, né, sei lá, de um tempero, né, na comida, um pouquinho mais apimentado, não sei, alguma coisinha assim. Então eu não gosto tanto, mas eu vou fazer esse esforço agora para me colocar, né, a serviço e de repente me propor, né, lutar por isso, assim, né, e no fim das contas até passar despercebido, né, enfim, elevar um pouco, né, o nível dos relacionamentos através das pequenas coisas, das pequenas lutas, né. Boa. Legal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Maravilha. E se Deus quiser, a gente se encontra no workshop, então, no sábado. Sábado a gente aguarda todo mundo, então. Né? Vão aí, ó, tem no link da bio aí do Bosque, do colégio, deve ter aí o link para vocês irem lá, se inscreverem. Não, ia dizer que a live vai ficar gravada se tudo der certo. Tá. E daí façam um print aí e compartilhem, porque compartilhem para os amigos aí, os casais e tudo, né? Para que esse conteúdo também chegue aí às pessoas que estão precisando também, né? Ouvir e tal. Boa. Legal. Bacana. Agora vamos descansar, beleza, né? A esposa está esperando em casa, vocês já estão em casa, mas não, né? Então... Valeu, gente. Legal. Obrigado. Eu vou encontrar minha esposa agora também. Boa. Um abraço. Valeu. Abraço, até mais, pessoal.